Olá, alternativos! Esse é o D na Copa, o programa que a gente discute Copa do Mundo, Seleção Brasileira, muitos assuntos. O tema de hoje deixou um povo aí um pouco puto nas redes sociais. É a convocação do Tite, a última convocação antes da definitiva, e eu tô aqui com Igor Nishikiori, vestido de Alemanha, e Alan Brito, vestido de Brasil, pra gente discutir quais foram esses nomes que causaram esse rebuliço nas redes sociais. Mas isso só depois da vinheta. Hoje o tema do D na Copa é convocação da seleção brasileira. Muita gente aí nas redes sociais ficou um pouco brava com alguns nomes. E você aí do outro lado? O que você gostou, o que você não gostou? Já deixa nos comentários aí. E se você não assina o canal, aproveita para assinar para receber as notificações e acompanhar os próximos vídeos e os anteriores também, que tem muita coisa interessante por aí. Hoje a gente vai falar, como eu já disse, da convocação da seleção brasileira, né? Foram convocados 25 jogadores. 15 deles já vêm sendo presentes aí, né, nas últimas convocações. Eu vou passar rapidinho os nomes deles. É o goleiro Alisson e o Ederson, os zagueiros Miranda e Marquinhos e Thiago Silva, os laterais Daniel Alves e Marcelo, os volantes Casimiro, Fernandinho, Paulinho, o meia Renato Augusto, Felipe Coutinho, William atacante, Gabriel Jesus também atacante, Roberto Firmino atacante, e ele, Neymar, que está lesionado para esses amistosos, mas com certeza está garantido aí na Copa, né? Fora esses 15 que eu falei agora rapidamente, e mais 10 foram convocados, né, completando a lista de 25, e esses 10 que a gente vai se debruçar agora. São 10 jogadores que ainda não têm a sua vaga garantida na Copa, mas que estão bem perto, né? Porque assim, muita gente em alta também. Essa né? convocação a gente tinha na cabeça que seria uma convocação pra gente tentar já prever e entender qual seria a convocação da Copa do Mundo, né? A gente esperava, tinha essa expectativa. Mas na prática o Tite acabou abrindo o leque, né, de opções e criando mais dúvidas exatamente por causa desses 10 que foram a mais aí. Tem muitos jogadores que nem tinham sido convocados por ele ou convocados poucas vezes, e aí você acaba criando mais dúvidas já aí faltando menos de 100 dias. Ele continua fazendo testes, né? Sim. A gente esperava talvez uma convocação mais próxima da final, mas ele surpreendeu e trouxe alguns nomes aí, né? Vamos nome a nome, e você aí em casa que estiver assistindo pode colocar nos comentários se você gostou ou não gostou disso. Vamos interagir, que a gente gosta bastante disso. Também quero a interação de vocês dois aqui na mesa. Goleiro Neto, o goleiro começou no Atlético Paranaense, joga muito tempo na Europa. O que vocês acharam? Achei justo. Ele tá pegando bem no Valência, tá muito bem realmente. A concorrência dele acho que é com o Cássio. O Cássio é um goleiro de confiança do Tite, óbvio. Goleiro em ótima fase. Ele também não teve chances na seleção, é uma das Exato, né? Exato. Então acho que é uma disputa ali para uma terceira posição não tão importante, né? Que vale muito mais o mérito, né? E eu acho que no mérito o Neto e o Cássio realmente estão merecendo bastante, e é uma dúvida boa pro Tite observar. Então ele precisava observar o Neto de perto, ainda não tinha sido convocado. Então eu acho uma convocação bem interessante. Na lateral a gente tem Fagner e Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz é um nome aí que a gente apareceu em outros vídeos que a gente fala sobre. Eu queria falar do Neto só. Quer falar do Neto? Você deu uma... Vai. Que o lance do Neto como terceiro goleiro eu acho interessante, porque alguém falou aqui, não sei se foi aqui no D na Copa, que seria legal ter um terceiro goleiro, tipo meio estilo Van Gaal da Holanda, assim, um cara pra pegar as pênaltis, assim. Sim. E o Neto tem essa coisa de pegar pênalti e tal, né? Eu me lembro que Léo Filomeno falou sobre goleiros bonitos e feios também. Eu não sei se vocês querem comentar isso, mas acho que não vem ao caso. Mas a gente vai colocar o vídeo aqui pra você acompanhar também, um debate muito legal que a gente teve sobre a seleção brasileira. Fora o Neto, vamos pra lateral. Fagner e Felipe Luiz. O que vocês acharam? Fagner, né, cara? Bem questionado. A gente fez uma enquete no Twitter que a gente perguntava quais tinham sido as convocações mais bizarras, né? E aí as opções eram William José, Tyson e Rodrigo Caio. E a quarta opção era outro, comente. E teve muita gente comentando exatamente o Fagner. Então é uma convocação bem questionada. Foi uma surpresa, né? Ninguém muito contava com eu acho que não chega a ser surpresa. Que ele tinha sido ele já foi bastante convocado, mas, assim, sei lá. Mas ele não tá tão bem, né? Esse é o problema. Ele não tá bem. E o Danilo tá bem no Manchester City e tal, joga com certa frequência, né? Já foi convocado muitas vezes, era o titular até na época do Dunga, né? Então eu acho que a concorrência dele com o Danilo é um pouco desequilibrada, e eu acho que por isso tanta gente estranha. Tem a questão do Danilo jogar também como lateral esquerdo, né? Que
tem essa vantagem, né, sobre o Fagner. Exato. Felipe Luiz, será que agora vai? Acho que vai. Acho que essa convocação acho foi que bem... chegou, né? Foi bem pra mostrar. Um pré-aviso, né? Porque ele vai, né? Acho que... É a ligação que ele queria, né? A ligação que ele tava esperando. Reagenda aí seus compromissos aí. Porque também sacanagem se não for agora, Sim. né? O cara foi convocado pros últimos amistosos na coletiva mesmo, o Tite chegou a falar que é uma dó não convocar o Alexandre, que é um jogador que ele já convocou algumas vezes, jogou bem em alguns amistosos, tá jogando muito bem na Juventus, mas é um jogador muito ofensivo, né? É mais parecido com o Marcelo. O Felipe Luiz acho que completa a seleção por ser um jogador um pouco mais defensivo, dá uma outra característica se o Tite precisar em algum momento de jogo, em alguma partida específica, o Felipe Luiz dá essa outra opção para ele, então acho que é por isso que vai, além da experiência, de estar jogando bem, o Atlético de Madrid está bem, enfim, tudo isso que a gente já conhece do Felipe Luiz. Vamos para a zaga agora, 2 nomes também que muita polêmica, acho que talvez das maiores polêmicas aí. Jeromel, zagueiro do Grêmio, né? E Rodrigo Caio do São Paulo. E aí, o que vocês acham? Quem quer falar primeiro? Então, o Jeromel não sei se é polêmico, não, assim, eu acho que ele merece. O Jeromel acho que não causa polêmica, acho que todo mundo entende que o Jeromel merece pelo menos a convocação nessa fase, né? Para ser testado. De teste, de observação, porque afinal de contas fez em 2017 espetacular, jogou bem no Brasileirão, muito bem na Libertadores. Enfim, é um cara que realmente se destacou muito e merece essa convocação. Agora, o Rodrigo Caio... Chegamos nele. O Rodrigo Caio, olha, aquele cara que, pra mim, né, a gente tá fazendo um vídeo aqui que é praticamente de reação à convocação, né? A convocação, a gente tá gravando o vídeo no dia da convocação, horas depois. E pra mim foi aquele cara que quando eu vi a convocação eu falei, não acredito que o Tite fez isso. Chamar o Rodrigo Caio nesse momento que o São Paulo não tá bem, ele tá falhando demais. Já não vinha tão bem, né, desde o ano passado. Então, na seleção mesmo ele nunca jogou demais, assim. Eu não sei, eu não gosto do nome do Rodrigo Caio naturalmente, acho que o momento não é esse. Você tem problemas com ele? Tenho problemas com o Rodrigo Caio, não gosto da convocação. E eu acho que o Rodrigo Caio deve ter dado uma ligação pro Tite ali falando: Você tem certeza, Tite, que você quis me convocar? Do alto da honestidade do Rodrigo Caio. Ele pegou e falou pro Tite: Tite, você tem certeza? Você não convocou errado? Você não fez engano? Não é outro Rodrigo, outro zagueiro, outro Caio, não sei. Você não colocou Rodrigo e alguém completou Caio lá na CBF, porque, enfim. Eu acho que teve alguma coisa, deve ter tido algum engano, e de repente o Rodrigo pode se entregar e essa convocação ser pedir pra sair, anulada. Né? De repente, eu não mereço. Né? Pois é, inclusive observando nas nossas enquetes, tanto no Twitter quanto no Instagram, a convocação mais inexplicável foi eleita a do Rodrigo Caio mesmo. Foi com muita diferença? Não cheguei a ver. Foi, no Twitter era coisa de 50% contra 25% dos outros. Caralho, chega nos braços da torcida, então, Rodrigo Caio, hein? Exato. Vamos ver, né? Eu sou São Paulino e tal, eu já defendi o Rodrigo Caio, já xinguei muito ele e tal. Mas eu acho assim, cara, ele não é um jogador muito de seleção, não, cara. Ele não tem cara de jogador de seleção, né, cara? Assim, ó, vamos... Eu não sei, né? Assim, o cara fazer é ídolo e tal, beleza, mas não vai de seleção. Fazer as vezes do Tite, né? Ele explica que convoca o Rodrigo Caio também muito por causa da função que ele pode exercer de volante, né? A versatilidade. A versatilidade. E ele entende que o Fernandinho não é exatamente um reserva para o Casemiro. Pode exercer essa função, claro, mas o Fernandinho também joga ali na função de segundo homem de meio campo. Substituto de repente do Paulinho. Então ele precisaria de um outro substituto para o Casemiro e aí ele teria o Rodrigo Caio podendo fazer essas duas funções. É a explicação dele, mas o Rodrigo Caio não joga de volante há quanto tempo? Né? Há muito tempo, né? Então eu acho bem estranho, não gosto dele de volante e, bom, zagueiro já dei minha opinião. E aí, o que você acha? Deixa nos comentários aí também. Você ficou meio bravo com essa convocação do Rodrigo Caio? Tem algum outro nome que você não gostou? Deixa lá. Vai. Bom, vamos seguir em frente. Meio campo, Fred e Anderson Talisca. Eu acho que esse nome agradou, ao passo que o Rodrigo Caio desagradou muita gente, o Talisca acho que teve um apoio... Mais ou menos, porque tem muita gente que não conhece o futebol do Talisca por ele ter surgido no Bahia, né? Depois ter ido para outros centros, para futebol europeu e não centros de tanto destaque, hoje está na Turquia, enfim. Teve gente que questionou o Talisca, não chega a ser unanimidade, mas é muito merecido, né? É uma grata surpresa, né? É uma grata surpresa, né? Nessa reta final aí, ele está chegando muito bem, se destacando na Turquia, fazendo gol demais, jogador de meio campo, vem um pouco de trás, mas tem um porte físico de atacante, né? Alto, velocidade, um chute muito bom de média distância. Então, um jogador assim, muito interessante, muito versátil, que é algo que o Tite busca muito. Exatamente um jogador que pode fazer função ali, várias funções no meio campo e no ataque.
Então eu acho que o Talisca tem condições de brigar, tentar beliscar uma vaguinha ali nesse meio campo, né? Que tá tão indefinido, né? Já que tem vários jogadores que já foram convocados que não foram dessa vez. Como a gente vai falar ainda mais das ausências, né? Mas tem muitos jogadores ali que entram, saem, ninguém se firma. O Talisca pode tentar, de repente, acho que o Talisca meio que corre por fora, né? É um cara que, se chegar na lista final, ninguém vinha falando muito do nome dele. Ele entrou ali nos amistosos, quem sabe ele entra bem nos jogos e belisca uma vaga. Eu acho que é o cara que corre por fora mesmo, e eu acho que tem chance pelas características que o Alan falou, né? Vamos voltar pro Fred, então. Ele é um jogador já mais recuado no meio campo, né? Um jogador bem articulador, tá se destacando no Shakhtar, tá sendo até especulado na Europa. É um cara que, inclusive, já foi muito questionado em convocações anteriores, né? Muita gente não entende muito a convocação dele, mas ele mostra muita qualidade na Champions League. A gente não costuma ver futebol ucraniano, né? Vamos falar a verdade, né? Tem muito jornalista que opina sobre futebol ucraniano e, na verdade, não acompanha, né? A gente não vai pagar aqui que acompanha o futebol ucraniano. Mas na Champions League a gente vê que o Fred sempre se destaca, anos e anos. O Shakhtar sempre chega ali pelo menos nas oitavas de final. E o Fred é realmente um jogador importante nesse meio campo. Tem qualidades muito interessantes, qualidades muito parecidas com a do Fernandinho. Eu acho que ele é um jogador ali que vem beliscando uma vaga ali para ser o segundo homem do meio campo, reserva do Paulinho, né, digamos assim. O problema para ele é a concorrência, né? Eu acho que eu gosto mais do futebol do Arthur. Mas o Fred é um jogador que vem se destacando há mais tempo. Como você disse, tem muito jornalista e a gente também não tem muito acesso aos campeonatos periféricos da Europa. Sim. O Tite faz muito esse esforço de ir atrás, né? Ele viaja bastante, ele assiste jogos da China, exatamente. Comandados, exatamente, os olheiros. Então acho que a gente pode ficar tranquilo que o Fred ele observou o suficientemente. Sim, ele até citou, ao falar dos laterais esquerdos, ele citou o Smiley, que é um brasileiro que está no Shakhtar, se destacando na lateral esquerda, mas ninguém cogitava, e ele citou assim, que poxa, queria convocar, mas não vai poder exatamente por causa daquela briga na lateral esquerda. Ele faz muito esse trabalho de formiguinha, né, que é um trabalho que todo técnico de seleção deveria fazer, mas muitos anteriores aí não fazem. Bom, vamos falar de atacante agora, né, uma posição nobre da seleção brasileira, desde sempre. Nós temos nessa parte dos 10 que estão aí ainda disputando alguma vaga, Douglas Costa, Taison e William José, né? Nomes ali controversos, de certa forma. Eu queria saber, vamos um a um, Douglas Costa primeiro. Douglas Costa é com muita moral, né? É muita moral. Esse tá bem perto ali. Eu acho que tá bem perto de ir pra Copa do Mundo. Ele não tá naquela lista que a gente falou dos 15, 16, 17 já garantidos, mas eu acho que ele tá meio ali, meio pé já na Copa também. Só não fazer nada errado. Não fazer besteira, não cair de rendimento lá na Juventus. Ele é muito irregular, né? Eu lembro que, poxa, ele no Bayern de Munique teve ótimos momentos, aí caía, teve muitas lesões também, mesmo agora na chegada da Juventus não chegou tão bem, melhorou com o tempo. É um jogador um pouco inconstante, mas se ele mantiver essa regularidade nesse final de temporada, eu acho que ele vai sim pra Copa. Taison. Será que a gente vai fazer a profecia acontecer? Será que o Taison vai ser maior do que o Messi? O tempo dirá? Só o tempo dirá. Só o tempo dirá. Será que é 2018 esse tempo? Vamos ver. O que vocês acham? Você quer falar do Taison? Mas eu deixo pra você. Sei lá, cara. É uma incógnita. O Tite deve ter alguma coisa com o Taison. Não dá pra explicar o Taison. A cota do Rio Grande do Sul, talvez. A gente tá falando, né, que a gente vê o Shakhtar de vez em quando na Champions e tal, e eu vejo e eu não consigo ver nada demais no Taison, cara. A gente tem tantos atacantes que poderiam entrar nessa vaga do Taison, poderiam ser testados. Fazer mais diferença, né? O Malcom, o Luan, enfim, a gente vai falar das ausências, né? Mais pra frente. E o Taison não consigo entender, cara. É um cara que joga pela ponta, eu sei que o Tite quer esse jogador que joga mais pela ponta, talvez ele tenha entrado só porque o Neymar não tá lesionado, não podia ser convocado. Enfim, sei que o Tite quer esse jogador ali, mas mesmo nessa função eu acho que ele poderia chamar outros caras. O Taison não tá tão bem, tem os números deles aí que comprovam isso, então eu realmente acho que essa convocação... Eu acho que o Tite quer realmente ver essa frase se concretizando. Ele quer ver se o tempo vai dizer mesmo que o Taison é maior que o Messi. Eu acho que é isso e ele tá dando alguns elementos ali para chamar o Taison, mas no fundo ele quer provar essa Brasil e Argentina, ele quer provar essa peça. O Taison substituindo, entrando no segundo tempo. Exatamente, vai ser maior que o Messi, vai ser maior que o Messi. Não, mas a parte boa, temos que pontuar, né, cara? O Twitter do Taison, cara, é um dos melhores
todos os tempos, cara. É mesmo? Ele e o Neymar ali, os tweets do Neymar, cara... Mas os tweets de antigamente? Os tweets bom. Aquilo lá, cara, é uma obra-prima, cara. Beleza, a gente vai selecionar algum aqui pra colocar, pra provar essa tese do tweet do Tyson, né, aqui. Ou seja, credencia ele também, né, pra ir pra Copa, né? Ótimo. Tô brincando. Vamos em frente. Mas é a cota meme também, né? É a cota meme, né? Precisa ter, Copa, né? Precisa ter, né? Sempre tem o cara, né? Será que ele toca pandeiro, faz um pagode na concentração? De repente é útil. Enfim, William José, outro nome aí que também... Cara, essa é polêmica. Foi surpresa isso aí, né? Foi surpresa, né? Isso é polêmico, mas assim, eu vou bancar um pouco advogado de defesa, podem me xingar aí nos comentários, advogado do diabo, né, quer dizer, podem me xingar nos comentários, eu acho que a convocação do William José tem uma explicação razoável, é diferente do Tyson, é diferente do Rodrigo Caio, eu não concordo, eu não convocaria o William José, mas eu acho que tem explicação. Primeiro, claro, pela boa fase, todo mundo sabe, ele tem feito gols na temporada, tem feito boas temporadas na Real Sociedad, mas, claro, os números não dizem tudo, né? Você teria que observar, a gente tem que observar que o William José é um jogador limitado tecnicamente, né? Então, claro que faz gols, mas é limitado, então essa limitação não o credencia para a seleção brasileira, na minha visão, mas ele tem esses números a favor dele e tem uma característica, acho que da convocação do Tite, que ele chegou a comentar na entrevista coletiva mesmo, que ele quer ter uma opção de centroavante diferente do Gabriel Jesus e do Roberto Firmino, né? São jogadores móveis, que se destacam pela velocidade, pela entrada em diagonal, por sair da área, dar espaço para os outros. E o William José não, é aquele cara que fica lá, isso ninguém pode negar, ele é muito bom de cabeceio, de posicionamento, enfim, é o centroavante mais típico mesmo, camisa 9 mesmo. E nessa posição... De repente, se você tem um monte de gente versátil, você não tem nenhum especialista. Exato. Né? E foi o que o Tite falou. Pega o cara que joga em várias posições, no fim das contas você vai faltar alguma Exato, posição. foi o que o Tite falou, porque de repente, nas palavras dele, eu acho que faz sentido. Você pega uma seleção muito retrancada, uma linha de 5, você acaba tendo que jogar muito pela lateral, pelas pontas, né? Com o Douglas Costa bem aberto, como ele fazia lá no Bayern de Munique, e aí você vai ter que abusar de cruzamento. E aí você vai fazer cruzamento pro Gabriel Jesus, fazer cruzamento pro Firmino, eles conseguem até, né, fazer gols de cabeça, se destacar em alguns momentos nos times deles, mas não é a função deles, não é a principal qualidade deles. Já o William José é a principal qualidade dele, é o cabeceio, é a altura, e eu acho que aí é que entra realmente a lógica dessa convocação. Eu teria convocado o Jonas, que é o artilheiro, se não me engano, artilheiro da Europa, considerando todas as ligas. No Campeonato Português, anos e anos, ele jogando, se destacando, fazendo um monte de gols. E eu acho ele tecnicamente mesmo. Sim, mas será melhor. Que não tem justamente essa questão que ele não é tão diária? Ah, não, ele é diário. Ele é o Jonas? Mas não é que nem o... É diária. Não, mas acho que, não sei se foi o Tite que falou que tinha uma diferença entre o espanhol, o futebol espanhol e o português. Que ele isso sim. Espanhol, com certeza a qualidade. Tem que ser levado em consideração. Não, acho que sim. O nível, né? Acho que isso sim, pode ser levado em consideração, é um argumento, mas eu ainda acho que mesmo levando essa diferença em consideração, eu acho que realmente o Jonas, né, é um pouco melhor. Acho que o Tite nem chegou a citar o nome do Jonas, ele citou o nome do Jô, que como possível outro centroavante, foi lá se esconder no Japão, acho que de repente perdeu a chance de ser convocado por causa disso. Poderia estar fazendo uns gols aí no Paulistão e acabando se destacando e indo para essa convocação. E eu acho que seria também mais interessante do que o William José. Mas enfim, acho que tem que pontuar isso. A convocação do William José tem pelo menos uma justificativa, né? Eu não levaria nem para a seleção, muito menos para a Copa, mas é capaz que o Tite queira isso. Pelo que vocês falaram de algum dos nomes, o Tite busca uma versatilidade nos jogadores e, de certa forma, quando ele vai chamar o William José para fazer aquela função, ele está buscando a versatilidade no esquema tático dele também. Sim, né? ele para ter a mobilidade se precisar diante de adversários mais retrancados ou de jogos mais difíceis, que sempre acontece uma Copa do Mundo. Bom, agora vamos falar das ausências, né? Porque toda lista tem, né, os odiados e também tem as ausências, né? Que a gente já fica preocupado se vai ou não para a Copa. Eu vou chamar cada um de vocês, vou começar pelo mestre aqui. Qual é a ausência que você acha dessa lista, que não é a lista definitiva, mas que está quase lá? O que você acha que faltou? Não, então, essa lista até que tá bem redonda e tal, né? Tem os nomes, não tem muitos nomes que você possa
tipo, polêmico, como era tipo, o Romário em 98, 2002 e tal, né? Ausências muito marcantes, né? Tipo o Ganso e Neymar. Ganso, Neymar, exato. Eu vi hoje, inclusive, a gente comentando sobre isso mesmo, que parece que essa convocação não vai ter um clamor popular por algum jogador que não está na lista. Parece tá mais... Mas tem tempo ainda para acontecer, né? Sei lá. Mas então, a gente tava conversando aqui, a gente lembrou do Luan, né? O Luan do Grêmio, que não é mais do Grêmio, né? Acho que ele é o principal candidato a isso, a esse clamor popular. Né? Mas eu não sei se vai ter tempo hábil para também... para criar esse clamor. Para criar, porque teria que criar, né? Sim. Hoje as pessoas lembraram dele, mas não foi assim, tipo, uma injustiça, né? Não foi considerado uma injustiça. Enfim, Luan você elegeria, né? Sim, ele tem aquela característica de conseguir mudar o jogo, se precisar, tipo... Se tiver um adversário muito difícil e tal, ele consegue dar aquela mudada e tal, dar uma... Acho que ele é um cara que teve uma ascensão muito rápida aí nos últimos meses, últimos anos ali e tal. E realmente poderia desestabilizar essa lista do Tite, mas acho que vai ser isso mesmo, vai passar sem... Eu sinto muito falta do Luan. Eu convocaria, faria desde o começo, colocaria ele na minha seleção. Acho que ele praticamente descartou o Luan, assim. Ele falou que não consegue encaixar o Luan taticamente na seleção, por o Luan ser um segundo atacante no Grêmio, fazer aquela função de sair do ataque, voltar para o meio, e isso não tem muito ali na seleção. E aí que diz que ele, quando chamou o Luan, colocou o Luan para fazer a ponta, né, como o segundo dos atacantes que ele convoca, e o Luan não foi bem na ponta, então não consegue enxergar, visualizar como o Luan se encaixaria. A partir do momento que ele fala isso e não convoca ele para essa convocação que ele testou tanta gente, acho que ele não está cogitando o Luan e eu sinto muito. Talvez ele pense também que o Luan tem carreira pela frente, vai ter outras oportunidades. Nem não tanto, né? Ele já tem 24, 25 anos já. Mas tem mais uma Copa, mais uma, duas Copas. Tem muita coisa aí pela frente. Bom, outro ponto polêmico dessa convocação, que, repito, não é a definitiva, mas, enfim, quase lá, né? É o Neymar. Está lesionado, a gente já sabia que não ia ser convocado, vai voltar muito em cima da Copa, e eu queria saber de vocês, e se não tiver Neymar? Ou se não tiver em parte da Copa? Como que fica, né? Como é que fica essa seleção? Com base nessa convocação, né? Que é o que a gente tem de definitivo, mas, enfim, como é que fica sem o Neymar? Eu acho que assim, o jogador de características mais ou menos parecidas, que poderia simbolizar o substituto do Neymar, é o Douglas Costa. A gente disse, ele nem está garantido na Copa. Seria um substituto natural. Assim, mas assim, é um jogador de características parecidas, joga lá na ponta esquerda e tal. Mas tem a possibilidade do Tite nem colocar ele para jogar no caso de uma ausência do Neymar, né? Ele pode simplesmente montar o time com o William na direita e o Felipe Coutinho na esquerda. Teoricamente, o time titular do Tite é o Neymar na esquerda, o Felipe Coutinho na direita e o William no banco. E aí, no caso, se o Neymar sai, quem entra é o William. Mas aí você desloca, né? Você põe o William na direita, o Felipe Coutinho na esquerda. Enfim. Bom, nessa pré-Copa, os dois amistosos confirmados por enquanto é Rússia e Alemanha, né? A Rússia a gente vai enfrentar em Moscou. É um teste interessante, até para ver como é que joga a Rússia, né? Rússia que vai sediar a Copa, e não é uma seleção assim tão forte, e eu particularmente não sei que nível vai vir a Rússia. Então vai ser muito interessante. Nível negativo. Vai ser um nível negativo, mas a gente nunca sabe exatamente o tamanho do buraco. É um teste interessante para o Brasil por não ter enfrentado muitos times europeus, né? Também tem esse fato. Acho que é bom ver, principalmente por questão de marcação. O Tite está muito preocupado com isso, como que o Brasil vai enfrentar defesas fortes, né? Porque afinal de contas, quando você joga com times sul-americanos, a defesa, a marcação é muito mais aberta, mesmo quando você enfrenta retrancas, é diferente, né? E nós vamos pegar também a Alemanha, né? Fazendo esse confronto aqui que a gente está emulando hoje. Não é uma coincidência, né? Não é uma coincidência, né? Um confronto que a gente vem falando e vem lembrando desde 2014, né? No dia 27 de março, Brasil e Alemanha em Berlim. Também é um jogo interessante na casa dos alemães, né? Esse jogo vai ser dificílimo. É um jogo que muita gente questiona até a necessidade de fazer um amistoso contra a Alemanha a essa altura do campeonato. O poder de desestabilizar, o que está bem feito, né? Exato, porque se você ganha, vai virar aquele clima. Pois é, eu não você tinha pensado vai ter que tomar cuidado com o clima que já ganhou, que já está um clima muito forte, né?
E se perde também vai ser uma desgraça, né? Vai porque ser daí entra coisa... esse componente que você falou mesmo de não ter sido testado contra contra europeus, exato. E aí pegou logo a Alemanha. Já Olha só, esse é o verdadeiro Brasil. Sabe, vamos falar, pô, contra a Inglaterra, que é um time forte, empatou. Contra a Alemanha, perdeu, entendeu? Pois é. Vai gerar uma desconfiança muito forte. É um jogo traiçoeiro. É um jogo bem traiçoeiro. Que mas... pode, eu vi até dar os créditos, né? O Twitter do Impedimento fez um comentário muito bom sobre isso, falou que pode salvar o Brasil nesse jogo é um empate xoxo, um 0x0 sem graça, que aí esse jogo fica esquecido e a gente pode focar na Copa. Exatamente. Mas se perder esse jogo, pelo menos a gente pode falar que, pô, o Neymar não jogou, né, cara? De novo. Então, mas mesmo assim você mexe no psicológico e, sei lá, eu acho muito traiçoeiro mesmo. Vai ser... Não, é complicadíssimo. E é melhor que não tenha placar elástico, porque daí... pra nenhum dos lados, eu acho, Sim. né? Porque se fazer tiver pelo Brasil... berlinaço ali, né? Entendeu? Vai ter comparação do tipo, ganhamos na casa deles, não sei. Que não existe. Né? Não existe, não tem como fazer uma revanche do 7x1, enfim. Próximas datas. Começo de maio vai ter a convocação, né? De fato, a convocação final. Estaremos né? aqui para comentar. Ainda não sabemos a data exatamente, mas vocês saberão e nós vamos ter vídeo exclusivo sobre isso. 21 de maio, a apresentação da seleção em Teresópolis, na Granja Comari. Depois viaja para Londres, que também é a segunda casa do Brasil, Londres, praticamente. E de 3 a 10 de junho, terão outros amistosos que não foram divulgados ainda, Exato. mais alguns testes. Talvez adversários, o Tite vai pegar alguma coisa mais leve. Sim, o Tite já chegou até a falar em 3 amistosos, que ele está querendo ver mais um, mas a princípio estão confirmados 2. E aí realmente é mais para ritmo de jogo, né? Mostrar para o time, grupo, mostrar né? como que o time vai se comportar. Enfim, são adversários mais leves e partidas mais tranquilas. E aí a Copa 17 de junho começa pra gente contra a Suíça, né? Que é aquilo que você falou até de talvez uma retranca mais pesada, por isso que o Tite está pensando, acho que um pouco nisso. Dia 22/6 contra a Costa Rica, um outro estilo de jogo, totalmente diferente. E 27 de junho, fechando a primeira fase contra a Sérvia. Né? Esse é o grupo do Brasil na Copa. A gente já analisou o grupo do Brasil, vamos colocar aqui também, aqui em cima para não se estender. Exato, um vídeo que a gente analisou bastante sobre esse grupo e não tem moleza, né? Eu queria chamar você que está aí do outro lado para comentar o que você acha dessa última convocação antes da definitiva, né? O que o Tite fez, onde ele acertou, onde ele errou, se teve algum nome que você ficou muito, muito bravo e foi xingar no Twitter. Cornetar as nossas opiniões Corneta as nossas opiniões também, as besteiras que a gente fala de vez em quando. Coloca tudo nos comentários. Aproveita e já indica o vídeo para os amigos aí, pra gente já entrar nesse clima de Copa, né? Que eu acho tão legal. A gente já vem fazendo, faz né? tempo, né? E já vem fazendo o Zudê na Copa aí, vamos continuar durante a Copa. Tem mais de 10 vídeos aí. Mas agora tá ficando quente, hein? Agora Exato. estamos chegando perto. Faltam menos de 100 dias. Vamos ter, exatamente. Exatamente. Vamos ter vídeo de figurinha, vamos ter um monte de coisa ainda no Zudê na Copa. Bom, você pode deixar o seu comentário e também pode indicar o vídeo para os seus amigos. E se você ainda não curte o canal, não segue a gente aqui no YouTube, já dá o seguir aí, ativa o sininho para receber as próximas notificações e dá uma explorada aí no canal também, tem bastante coisa interessante e novos vídeos virão sobre Copa do Mundo e sobre outros assuntos. Então fica ligadinho aí, até a próxima e vamos à Copa, né? Exato. Vamos lá. Tchau, tchau. Até.